Fala, fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês, galera, para nós iniciarmos aquele momento super especial na nossa aula de matemática aqui com o quinto ano. Então, bora, olhos na tela e vamos lá. Então, galerinha, para a nossa aula de hoje, professor Wesley preparou aqui um tema bem especial, onde nós vamos falar sobre faces, vértices e também arestas. Então preparem aí o lápis, a borracha, o seu caderninho, aquela folha para vocês fazerem as anotações das aulas, para que vocês não percam nenhuma informação aqui que nós vamos conversar, aprender e viajar no mundo da geometria. Então olha só, desafio na tela para vocês, porque como eu sempre digo, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então vamos de desafio. Então imagine que você é um engenheiro de brinquedos e precisa montar uma pirâmide de peças. Mas, antes de construir, é preciso saber. Primeiro, quantas faces ou lados, né? Ela tem? Quantos vértices ou pontas? Quantas arestas, que são as linhas entre as faces? Como que nós podemos identificar as partes de uma figura espacial, galera? O que são faces, vértices e arestas? Professor Wesley, o que são esses termos? O que são essas palavras? Vem comigo, porque agora eu vou explicar tudinho para vocês. Então, olha só. Galera, os sólidos, eles possuem suas partes. Então, sólidos geométricos são aquelas figuras geométricas espaciais que possuem algumas partes, que são, então nós temos as faces. O que é uma face? É cada lado de uma figura. Então, toda figura ela tem o seu lado plano, né? Então, esse lado plano que compõe a figura nós chamamos de face. Por exemplo, o quadrado que forma a lateral de um cubo. Um cubo ele tem 6 faces, ou seja, 6 planos, né? Que formam a figura. Logo, nós chamamos cada uma dessas formas geométricas laterais do cubo de face. Lembrando que todas as figuras espaciais são formadas por faces, tá bom? Então agora vocês já sabem o que é face e vamos agora aprender o que é uma aresta. A aresta é onde duas faces se encontram. Então, vamos pegar aqui por exemplo, ó, observem aqui, eu tenho esse paralelepípedo. Então ele tem 6 faces, 4 faces. Ele tem 2 faces aqui iguais, essa e essa. Essa face aqui é igual a essa e essa superior é igual à inferior, tá? Agora, olha só, a aresta é exatamente aqui, ó, essa linha preta aqui, onde uma face encontra com a outra, é onde as faces se juntam. Então, parece uma linha entre as faces. Então, essa linha entre as faces nós chamamos de arestas, tá bom? Agora, olha só. Qual é a outra parte importante aí de uma figura geométrica espacial? São os vértices. Os vértices, galerinha, são nada mais, nada menos do que os pontinhos onde 3 ou mais arestas se encontram. Então, por exemplo, tá vendo aqui onde está esse pontinho azul no cubo aqui? Essas 3 arestas aqui que estão em preto, elas se encontram aqui. Então, esse ponto de encontro delas são chamados de vértices, ok? Então, é como se fosse a pontinha da figura. Por exemplo, o cubo, ele tem 6 faces quadradas e ele tem 12 arestas, ou seja, ele tem 12 locais onde as linhas se encontram. Ou seja, aliás, na verdade, não, ele tem 12 arestas, que são as linhas laterais das faces, e ele tem 8 vértices, que são os pontinhos onde as arestas se encontram, tá bom? Galera, as figuras, os sólidos geométricos, eles podem passar por um processo de planificação. Então, esse cubo aqui eu posso planificar, tá? Esse processo de planificação é quando a gente abre uma figura espacial em partes planas, tá? E aí nós conseguimos claramente ver as suas faces de forma separada. Então, planificar um sólido significa o quê? É como se eu fosse achatar as faces dele e abrir aquelas faces dele, tá bom? Galera, olha só, vamos de desafio prático
tá? E esse desafio prático vai exigir muita habilidade de vocês aí do outro lado, tá bom? Então, nós vamos agora para a nossa oficina geométrica, que é uma oficina de montagem e de contagem. Então, qual que é o material? Vocês vão precisar de um molde de um cubo, tá? Então, converse com o professor ou com a professora aí de matemática e peça esse molde de cubo para vocês. Pode achar na internet também, se quiser imprimir em casa, sem nenhum problema. Então, pode ser um molde de cubo ou de uma pirâmide, tá bom? Em papel ou em cartolina ou embalagem de produto. Você vai recortar, vai dobrar e vai montar a figura, como por exemplo esse cubo aqui, certo? E aí você vai contar e vai registrar. Então observem aqui, vamos analisar esse cubo aqui. Quantas faces o cubo tem? Como eu falei anteriormente, né? O cubo ele tem um conjunto de quantas faces, galerinha? 6 faces, tá? E quantas arestas esse cubo tem, hein, galera? Quantas arestas ele tem? Então ele tem aqui, ó, 4 arestas laterais. Ele tem 4 arestas laterais aqui. E ele tem 4 arestas laterais aqui em cima, certo? Ele tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ou seja, o cubo, gente, ele vai ter aí um conjunto. Lembra que eu falei aqui anteriormente, ó, vamos até voltar aqui, ó, que o cubo ele tem 12 arestas. Então, se você escolher o cubo ou outra figura geométrica, você pode vir aqui e colocar 12. Agora, professor, escolhi a pirâmide, escolhi o cubo, escolhi outra figura geométrica, aí você faz essa contagem, tá? E aí, quantos vértices que esse cubo tem, galerinha? Isso aí é fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lembra que aqui atrás eu falei, ó, que o cubo ele tem 8 vértices? Então, vocês escrevam aí 8 vértices, tá bom? Então, você vai fazer a análise da sua figura geométrica, vai registrar os seus resultados e vai compartilhar com seus colegas e também com seus professores, tá bom? Uma dica super especial, use o marca-texto ou lápis de cor para você destacar cada uma dessas partes, tá bom? E aí você pode ver e tocar ali aquela figura geométrica, isso vai ajudar muito vocês a contarem as faces, as arestas e também os vértices, ok? Galera, outro desafio aqui muito bacana para vocês, porque eu tenho certeza que esse desafio anterior foi fácil, né? Mas esse aqui, eu quero que vocês superem esse desafio. Então, é a missão das figuras escondidas. Você vai escolher 3 objetos da sua casa, por exemplo, caixa, dado, pirâmide ou outro objeto que você preferir. E aí, para cada um, você vai descobrir e vai registrar quantas faces, quantas arestas e quantos vértices essas figuras que você recolheu aí, que você encontrou na sua casa, possuem. Se possível, galera, desenhe, fotografe ou destaque cada parte dessa figura. E aí você vai perceber que essas partes, elas estão por toda a parte aí onde você vive, na escola, na rua, em todos os locais, nós temos figuras geométricas escondidas, tá bom? Então, galerinha, com isso, eu pergunto para vocês, o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Então, nós aprendemos que as figuras espaciais, elas são formadas por faces, que são superfícies planas, arestas, que são as linhas entre as faces, e os vértices, que são as pontas onde as arestas se encontram. Nós vimos também que com a planificação nós podemos ver e contar essas partes com mais clareza, e que também observar objetos reais pode ajudar a entender essas características de forma prática e simples. E que conhecer as partes das figuras desenvolve a nossa capacidade, tanto de visualização quanto de raciocínio espacial na percepção do nosso mundo, do nosso dia a dia, né? E dos lugares onde a gente está inserido, tá bom? Então, galerinha, nossa aula de hoje foi top das galáxias, mas olha, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero deixar aquela diquinha super especial. Inscrevam-se no nosso canal do CA de Anápolis no YouTube e ative o sininho clicando nele para você receber as notificações das nossas novas aulas, tá bom? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui, mas eu espero todos e todas vocês na nossa próxima aula. Então, um abraço super apertado do professor Wesley e até lá!